Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 15 de junho de 2018, 17 horas e 21 minutos. E falarei aqui sobre bolsas internacionais, mercado doméstico e também pedidos da galera aí que participa da área de comentários e os destaques do dia, além dos ativos fixos que nós fazemos aí diariamente, sendo eles petróleo, BOVA11, Petrobras, Vale e bancos. Quem quiser receber o informe cenário que eu distribuo de manhã, vou deixar o link na descrição do vídeo, que é o nosso site. Já cai aqui nessa página inicial, bastando colocar nome, e-mail, inscreva-se. Nós temos um robozinho que já joga o seu e-mail na base, a partir de segunda você já recebe. Para a galera que gosta de acompanhar o nosso trabalho, eu peço que deixe o like, compartilhe o vídeo e participe da área de comentários. Nós temos uma iniciativa educacional gratuita, está aqui no banner na parte alta aqui do canal, tem um vídeo também para quem entra no nosso canal do YouTube. Eu vou falar um pouco sobre ela mais à frente aí para a gente começar os trabalhos desde já, depois eu mostro um pouco mais. Ok? Hoje eu vou começar aqui já pelos bitcoins direto no TradingView aqui, né? Ele já traz atualização utilizando o fechamento 24 horas e falaremos aí do Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Ethereum. Então, para a galera que gosta aqui das criptomoedas, nós temos uma baixa de 1,76. Foi uma semana bem complexa porque houve uma barra de baixa muito forte na semana passada, né, no dia 10. Isso, semana passada, no caso, entenda-se como domingo aqui, né? Digamos no primeiro dia dessa semana. E essa barra houve uma pausa e depois a continuidade, como é mais comum quando tem esse tipo de movimento. O Bitcoin, pessoal, tem uma tendência de baixa, né? E ao encontrar aqui uma região de suporte, ele abre a oportunidade de uma compra mais arrojada, mas onde é que está o stop? Abaixo de 6.108 dólares, né? Porque aí fatalmente, se perder 6.108, ele buscaria 5.400 dólares, que é esse fundo aqui de novembro. Então, se a gente entender isso aqui como uma simetria, ela foi cumprida. Só que eu não vejo um driver assim. Então, se fosse comprar, eu iniciaria um movimento de compra, como eu falei, eu estou comprando, sei lá, 10% da posição, só para ir participando, porque não tem um sinal tão forte por enquanto. Aí tem o Bitcoin Cash, né? Que está alinhado aí com o Bitcoin, né? Ele veio numa região de fundo. Tinha aqui um ombro, cabeça a ombro, com o potencial de jogar o Bitcoin Cash nos 600 dólares. Eu confesso que o que me preocupa no mercado de criptomoedas é o gráfico do Bitcoin Cash, que costuma ser muito técnico, e o meu feeling, assim, não é, até a figura também, mas aqui pela movimentação eu vejo o Bitcoin Cash 600 dólares, então assim sendo, dificilmente ele, que é uma das criptomoedas mais técnicas, cairia e as outras não. Mas para quem, por exemplo, está fazendo uma compra mais ousada, né, entendendo um rompimento falso, da região de 868, o stop está abaixo aqui de 800 dólares, cuja perda projetaria 600. Aí falando um pouco do Ethereum, o fato de hoje, sexta-feira, ser um pregão de queda, eu acho que dificilmente aí vai segurar, só sair alguma coisa nova. O Ethereum é a mesma coisa. No caso do Ethereum, eu colocaria o stop mais curto. Meu stop estaria abaixo de 492.500 em fechamento. Porque, teoricamente, a compra teria um sinal de compra porque houve um rompimento falso desse ponto. Mas se ele for perdido novamente como suporte, deve jogar o mercado para baixo, né? No fundo aqui de 450, que provavelmente seria perdido, projetando algo aqui perto de 358. Então, o sinal de ontem... O de hoje ele praticamente nega, assim, então torna uma operação pouco técnica, digamos assim. E aí, falando do Litecoin,
Nós havíamos comentado ontem também que havia aqui um sinal de fundo, só que os fundos anteriores não tinham sido rompidos, né? Aquele movimento, né, de rompe e volta. E esse candle de hoje praticamente ele anula aqui uma expectativa de alta, né? A semana é baixista, então eu acho que para quem comprou, de repente, teria que ficar de olho aqui. Não tem um ponto mais claro de stop que não seja 89,14, mas acho que poderia abortar e esperar o melhor momento aí. Eu tenho interesse nas criptos para compra, mas não nesse momento, sendo bem sincero aí. Elas costumam fazer um movimento de tendência, né? E a tendência nesse momento ela é claramente baixista. Ok, pessoal? Então, agora eu vou falar um pouco aqui da Bolsa de Xangai e do índice DAX na Alemanha, que já é comum aqui no canal. Nós tivemos essa briga comercial Estados Unidos-China. A Bolsa de Xangai sentiu, né? Então veremos aqui na imagem. A semana mundo afora foi uma semana turbulenta, né? Então a Bolsa de Xangai, ela fecha em queda bastante importante para os padrões de lá. E ela fecha abaixo da neckline de um ombro, cabeça a ombro. Então nós temos um padrão de queda lá, a tendência é que haja continuidade. Caso ela reaja e exista um rompimento de 3.041 pontos, anularia esse padrão e ela poderia voltar com força. No caso do índice DAX da Bolsa de Frankfurt, essa queda, a semana é uma semana altista, né? Então, nós tivemos aqui o fechamento no dia 8, né? Perto aqui de 12.765, né? Uma semana predominantemente altista, né? Houve um rompimento de um pivô. Essa barra de ontem, essa candle grande, rompeu um pivô. Hoje uma correção parcial da queda de ontem. A tendência é que ao longo da semana que vem esse topo seja rompido. Na região de 13.200, tendência de alta plena. Nos Estados Unidos, baixa, mas uma leve queda, houve recuperação intraday, chegou a cair bem mais que isso, o petróleo também caiu forte, e o EWZ subiu lá em Nova York. Professor, mas como é que o EWZ subiu se aqui no Brasil está em queda? Ele é inversamente proporcional ao dólar, e nós temos aqui uma forte queda no dólar, né? A atuação aqui do Banco Central. Ok? Então é por isso que nós temos a alta no EWZ. Então, eu vou fazer aqui os estudos das bolsas americanas, né? E depois a gente vai para o mercado doméstico. Nas bolsas americanas ocorreu um cenário que era possível, né? Eu vou tirar aqui essas retrações de Fibonacci aqui do Dow Jones. Era até um cenário, um dos estudos que a gente apontou como sendo prováveis para essa semana. Eu vou explicar por quê. Então aqui eu vou colocar 25,087, esse ponto aqui. Para arredondar aqui, para não, acho que fica mais objetivo. E o que a gente observa aqui, né? Uma semana de queda, né? A busca pela região que rompeu o pivô ou até pelo topo anterior era normal, mas eu particularmente achava que a média de 21 seria alvo, e eu comentei com vocês. É interessante porque o mercado a buscou, mas existe sombra inferior, ela foi respeitada, é um candle verde com fechamento acima do topo violado, né? Então é algo muito interessante. Eu acho que dá para a gente traçar, inclusive, aqui uma reta no Dow Jones. Então é um movimento típico de correção, né? E na minha opinião, na minha leitura, a alta continua lá no Dow Jones, que são as 30 maiores empresas do setor industrial americano. No caso do S&P, ele fez uma correção lateral,
né? O Dow Jones realmente é a bolsa que faz movimentos mais frenéticos ultimamente. A correção no S&P é uma correção no tempo, aquela correção mais tênue, né? Então a gente poderia pensar em algo parecido com isso aqui, ó, né? Então, teoricamente, temos sinal ali, sombra inferior, também candle verde acima da média de 5. E no índice Nasdaq, nada abala o índice Nasdaq. Ele veio simplesmente na média de 5. A semana é positiva, impressionante, ó. Você pega o fechamento do dia 8, ó, 7645, hoje 7746, tendência de alta plena, firme e forte. Ok? Então, voltando aqui para o TradingView, vamos dar uma olhada no petróleo e no EWZ, já iniciando os estudos do mercado doméstico, né? Então, vamos lá, EWZ e Crude Oil, né? Então, fazer o petróleo primeiro. O petróleo, uma movimentação dentro das nossas previsões. E agora, o que esperar? Por que dentro das nossas previsões? Nós entendemos que este ponto aqui, o 6583, uma vez violado, não desenvolveria um pivô de baixa no primeiro momento. E que uma vez acima dele, o mercado, né, nós teríamos teste da média perto de 67 dólares. Ok, o mercado demorou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões para fazer o movimento. Ele fez, né, saindo aqui de 64,26 até 67,14. Em um pregão, ele devolveu a alta de 9 sessões. O que esperar? Primeiro, esse movimento era previsível, a média é um divisor de águas entre a compra e a venda. Pessoal, a leitura aqui, apesar de parecer óbvia, ela é a única que a gente pode ter no momento. Acima do 67,14, o mercado romperia a média e a máxima dessa semana. E abaixo de 64,26, ele romperia a mínima aqui da movimentação, né? E mira 62 dólares e rompendo essa máxima, ele vem aqui em 68,64. O que eu acho que vai acontecer? Uma barra como essa, ela já teria que ser negada logo na segunda-feira. Por exemplo, uma boa parte dessa barra, por exemplo, 70%, 80%, ser engolida pela compra, se não total. Se for um candle lateral, aquele candle de lenga-lenga, um candle de leve baixa, leve alta, é uma pausa para mais uma paulada rumo a 62. É a minha opinião. E falando do EWZ, na semana, né, o que a gente tem aqui de leitura? No dia 8, ele tinha fechado a 34,14, agora fechando a 33,04, mais de 3% de queda. O candle de hoje, em conjunto com tem um pequeno sinal, só que é aquela história que eu comentei do próprio petróleo. Quando o candle ele é pequeno assim, se na segunda-feira for um pregão de baixa, é um sinal muito forte para a entrada da venda, né? Principalmente se tiver perda na mínima, né? Que seria 32,34. Fatalmente o mercado viria buscar suporte 31,28. Talvez em um pregão. Caso a máxima seja rompida, né, que seria aqui 33,15, e o mercado interprete isso daqui talvez como um arame, o mercado poderia vir rapidamente até a média, que está em torno de 35,70 aqui. Eu, particularmente, acho, pelo que eu vi hoje à tarde, que vai ser para cima. Mas segunda-feira saberemos. Ok? Então, falando um pouco aqui do mercado doméstico, né? O Ibovespa fechado já. O que esperar?
No semanal, nós tivemos busca por esse ponto aqui, ó, que foi um importante topo de janeiro de 2017, que gerou uma forte correção na época. De 69.500 praticamente aqui até 60 mil pontos, né? Qual foi a mínima de hoje? 69.500 e alguma coisa. O mercado está fora da banda de Bollinger inferior no semanal, né? Historicamente não costuma ficar e também não costuma ficar tão distante da média de 21. Então, assim, todas as teorias aqui apontam que o mercado iniciaria a partir de segunda-feira um retorno, um repique rumo a 80 mil pontos. Então é isso que o gráfico semanal indica. Mas tem toda essa versão ao risco, especulação cambial, blá blá blá, que eu também sei. O que é importante a gente mostrar, por exemplo, no candle de hoje? Nós temos forte volume, boa parte dele utilizado para formar essa sombra inferior, aqui. Nós temos o mercado rompendo a região de 70.825 pontos, que foi a mínima de novembro, que iniciou de fato aquela movimentação altista, só que o mercado reagiu e por pouco não fechou acima desse ponto, o que seria um rompimento falso. São sinais de entrada compradora. E nós temos um martelo no gráfico diário, né, bem destacado do restante do movimento. A máxima é 71.420, então nós temos um sinal, o rompimento desse ponto confirmaria o sinal, mas é um sinal de fundo. Sendo bem sincero, pessoal, eu esperei até a última hora e a minha decisão para o meu grupo foi manter as posições na compra. E para quem por um acaso estava de fora, estava viajando, entrou no grupo agora, alguma coisa do tipo, decidiram por comprar, né? Quem estava com meio lote decidiu completar, então essa foi a nossa leitura. No BOVA11 também um forte volume, sombra inferior, nós temos um martelo, temos um sinal de fundo. Esse sinal seria confirmado acima de 6869, que é a máxima deste candle, e preferencialmente acima de 6876, que seria esse fundo aqui, ou então do 6846, que já mostraria alguma força, que é a parte extrema aqui dessa movimentação baixista. Ok? O índice futuro está negociando. Eu vou voltar aqui nele no finalzinho. Nós temos aqui também, como eu marquei, um martelo, que é um candle de reversão. A máxima dele é 72.095, então se segunda ou terça rompeu 72.095, nós teríamos o sinal confirmado, né? E é isso. Ele veio até uma região... Deixa eu ver se tem gap aqui. 70.555. Não, aqui não tem gap não, mas é uma região... Talvez esse ponto aqui seja relevante, né? Em 18/8/2017. A gente pode considerar um rompimento falso desse fundo aqui, por exemplo, né? E teve uma reação forte, né? No mundo ideal, caso feche acima de 71.725, seria algo muito forte, porque seria um rompimento falso desse fundo anterior. Eu chutaria o fechamento de hoje 71.500 pontos. Eu acho que vai fechar no leilão, fecha em 71.500. Ok? Vamos ver aí como é que... Mas é um sinal de fundo, muito forte. Ok? No intraday, o que a gente observa aqui? Nós temos um canal de baixa, guiando os preços desde o dia 6. O mercado tocou a parte baixa do canal. Então, no mínimo, aqui a gente espera um repique semana que vem até 72.500, 72.600 para testar a parte de cima do canal. Caso ele seja rompido, nós teríamos um sinal muito forte também. E nós temos, além disso, um ombro, cabeça a ombro, aqui sendo desenhado, que seria rompido aqui acima de 71.440, caso ele consiga romper essa região. Vale salientar também que nesse momento o mercado está rompendo a média móvel de 21 períodos, e acima de 71.355, nós temos um pivô de alta, né? Fundo, topo, este fundo aqui,
Então, acima de 71,355 tem pivô de alta aí também. Então, tem o canal, o ombro, cabeça, ombro invertido, o pivô e o fato de estar acima da média para acreditar na continuidade da alta. Então, eu acho que fecha no 71.500 ali. Ok, o dólar hoje teve a atuação do Banco Central de novo. Está realmente uma guerra, né, entre os investidores e o Banco Central. Se a gente for observar na semana, no dia 8, que foi a sexta-feira passada, nós tivemos a maior barra de queda nos últimos 10 anos. Né? Depois de uma shooting star, uma estrela cadente. O mercado trabalhou durante 3 dias de forma lateral ao redor da média de 21. E ontem, simplesmente, o mercado disparou. Teoricamente deu um sinal de compra porque fechou acima de 3.791, só que hoje devolveu boa parte daquilo que tinha subido. Né? Então não é uma movimentação das mais naturais. E assim, alguns alunos me escreveram, inclusive um aluno meu que opera no HSBC de Hong Kong, foi aluno da minha primeira turma em 2007, ele perguntou: professor, eu posso considerar isso aqui um ombro, cabeça, ombro no dólar, né? Ele falou, porque a nossa discussão, a nossa pauta de reunião aqui hoje foi a seguinte: além de fazer bolão para a Copa aqui no escritório, lá eles gostam também, tem pessoas do mundo inteiro, Hong Kong é um grande centro financeiro. Ele falou, então, aqui, além do bolão para a Copa, que nós somos humanos também, a gente tem vida social, o pessoal estava comentando aqui se tem... Eles operam, né, pessoal? Fazem operações de hedge, câmbio, tanto no Brasil quanto em outros países também. Se no caso, né, da relação real-dólares, eles operam bastante aqui também, se isso daqui seria um ombro... Ele falou, pô, porque se isso daqui for um ombro, cabeça, ombro no dólar, a gente pode acreditar numa forte alta para a Bolsa a partir de agora. É uma hipótese, ok? Vamos observar os próximos pregões. Este sinal da Shooting Star, acompanhado dessa barra, é muito forte. Vamos ver semana que vem, pessoal. É isso. Então, eu volto no índice futuro no final. Vamos falar aqui dos destaques do dia. Eu vou falar de Usiminas. Uma das ações estão como pedidos do YouTube. Então, eu vou falar de Usiminas, eu vou falar de Gerdau e eu vou falar de CSN A13. Então, já vou fazer 2 destaques e a CSN entra como... A Gerdau entra como pedido do YouTube, CSN e Usiminas como destaque. Então, falar aqui de Usimin 5, siderurgia, talvez, juntamente com varejo, bancos, as ações e as blue chips, é o setor que o pessoal tem maior exposição. Então, falando um pouco aqui de Usiminas, pessoal, vamos observar o gráfico semanal do ativo, né? Ela tem uma configuração aqui que indica uma forte formação de topo, tal. E essa movimentação semanal, teoricamente aqui, já foi praticamente duplicada. E nós temos esse suporte aqui em R$ 7,54. Caso ela volte a trabalhar acima desse patamar, eu acho que o Usiminas encontrou fundo. Só que veja só, ela está terminando na mínima da semana. Então, mesmo que o mercado como um todo, o mini índice, o Ibovespa, comece uma reação, a impressão que nós temos é que siderurgia ainda teria algum espaço para cair. Agora, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa em Usiminas hoje, no aftermarket, eu compraria, porque ela veio aqui numa região de suporte, que é o 7,54, que na minha visão era um alvo para movimentação. Então, é isso. Hoje, segunda, eu seria comprador para Usiminas. Agora, você quer esperar um sinal técnico? Usiminas tem gap aqui aberto? Tem. Pode atrair os preços? Pode. Mas assim, você quer comprar Usiminas? Deixa o mercado abrir.
A partir das 10h30 você coloca uma ordem start, uns 3 centavos acima desse fundo, 756, 757, 758. Pegou, você está comprado. Por quê? Você deixa aquela maturação da primeira meia hora, bota uma ordem start. Simples, pessoal. Estratégia interessante. A IGG BR4, os dois destaques do dia. Gerdau tinha um gap, fechou, repicou, não sustentou. Olhando pelo semanal, ela veio numa região que foi fundo de janeiro, topo da metade do ano aqui, né? E tem um sinal de fundo assim, dá um sinal mesmo. Pessoal, sinal não. Mas veja só, você tem uma região aqui, acho que vale a pena até apagar esses pontos, a ação paga dividendo muda muito aqui, né? Então, o que pensar sobre Gerdau nesse momento, né? Como é que eu... Deixa eu deixar o gráfico mais limpo possível, que eu acho que é bom para os nossos estudos aqui. Então, aquela minha velha teoria. Uma coisa é comprar Gerdau a 18,50, outra coisa é pensar numa compra a 14. O que eu vejo de interessante na Gerdau? Ela tinha esta mínima, 13,87. Eu vou marcá-la aqui. Caramba, ainda ficou suporte e resistência aqui. Vamos lá, vamos apagar de novo. Eu estou te mostrando aqui como é que funcionam as minhas estratégias, né? Elas podem ser corretas em determinado momento, pode não dar certo em outro, enfim. São as minhas estratégias, né? A forma que eu trabalho. No médio prazo dá certo, mas nem sempre as pessoas têm a paciência, muitas vezes, para deixar a operação desenvolver. Como eu comentei, de 40 ativos que a gente montou nas últimas carteiras, nós acertamos 38, perdemos em CEMIG, mas coisa de 2%, entre 1% e 2%, depende do preço médio, e erramos JHSF. Nessa carteira agora que a gente montou, a maior parte das ações não estão dando lucro, só que foi montada há poucas semanas aí. Alguns alunos que têm caixa, que estavam atrasados, ainda estão montando. E, putz, a gente está pegando um movimento de turbulência e ninguém montou carteira no topo, né? Pelo menos aqui. Então, o que eu penso sobre Gerdau? Nós temos esse ponto, 13,87. E essa carteira que nós montamos com 9 ações mais JHSF, eu aposto que em 3 meses todas as ações estarão no lucro. Todas as ações estarão no lucro. Ok? No máximo em 3 meses. Aí vai montar um negócio para você ver. Você demora 5 anos para ganhar dinheiro com comércio ou com uma indústria, por exemplo. Você fica 5 anos investindo. Né? A gente está falando no Horizonte aqui, montou a carteira há mais ou menos um mês. Em 4 meses, tudo no lucro. Teve carteira que a gente montou, na mesma semana deu lucro. Em 2, 3 meses deu 30%, 40%. Né? Então vai montar um negócio, como eu tenho um negócio, empregar pessoas, pagar impostos, para você ver o que é melhor, se operar na bolsa mesmo correndo risco ou empreender. Quem falava muito isso era o Leandro Ruschel, da Leandro Stormer, que foi meu professor há alguns anos atrás. Aí o Stormer também fui aluno deles. Então, pessoal, o Gerdau tem este ponto aqui, 13,87. Hoje ela foi abaixo desse ponto, fechou acima. Compra. É a minha visão. Onde é que está o stop? Professor, o stop está abaixo do 13,65, eu já colocaria stop abaixo do 13,87 em fechamento. Então eu vejo como compra. E falando já do primeiro pedido do YouTube, CSNA3. Nós temos ela aqui. Também vou limpar o gráfico. O
que que eu vejo aqui no ativo, né? Primeiro, há pouco tempo atrás, a ação estava aqui negociando a 11,33, agora está 7,86. Ela tinha um gap para fechar, esse gap foi fechado hoje, isto é relevante, este gap aqui. Tem sombra inferior, onde é que está este fundo aqui? 791, eu compraria acima de 791, aquela mesma história. Deixa a bagunça da abertura, tal. Pode colocar uma ordem start acima de 791. Caso ela feche acima deste último fundo importante, 8,10, você vai lá e completa a posição no leilão ou no after. É a minha opinião. Vamos olhar o semanal dessa ação, como é que está? Correção. Não. Tendência de baixa, mas seria uma compra anticíclica, uma operação de alto risco, com uma excelente oportunidade de retorno, simples assim. De todas elas, qual que você compraria, professor? Eu compraria metade de Usiminas, metade de Gerdau. Caso eu fosse entrar em siderurgia. Ok? Dividiria meio a meio nesse caso. Momento de turbulência, às vezes você tem que ter criatividade. O segundo pedido do YouTube hoje, Prio 3. Em momento de turbulência, pessoal, 20% de técnica, 40% de raça e 40% de... Né, a raça, você inclui aí coração, coragem, controle emocional, e 40% é a estratégia. Então é conhecimento técnico 20%, 40% da parte emocional, de raça, comportamento, o restante estratégias. Tem que tentar dividir o lote, tem que tentar entrar gradual, sair, sentir o mercado, né? Então, muitas teorias caem por terra, né? Muito coração, estratégia, uma mente independente de estar pressionada, você tem que manter o equilíbrio, né? E é isso que eu trabalho muito com os alunos. Pessoal, imagina que eu tivesse preso, sei lá, num spa, por exemplo. Eu estou precisando perder uns 2, 3 quilos aqui. Imagina que eu estou num spa bonito, com piscina. Aí eu saio do spa, eu não sei nada do que está acontecendo no mercado e me mostro nesse gráfico aqui. Né? Este gráfico aqui, ele mostra uma formação arredondada de topo duplo e ele me diz o seguinte: se houver perda de 59,98, eu tenho como alvo 49,30. É isso que eu vejo. Se não houver perda, se tiver um candle de inflexão segunda-feira, de repente até com rompimento falso desse ponto, o mercado voltando com sombra superior, daí pode negar a figura e seria a compra, mas está mais realmente para uma queda até perto dos 50 aqui para esse ativo. Ok? Aí nós temos depois CEMIG, Move3 e DIR. Então CEMIG... Olha, CEMIG, todas as vezes que a gente entrou em CEMIG, a ação deu trabalho. Nós conseguimos sair com lucro 3 vezes e na última vez que a gente montou em metade do ano passado, nós saímos com 1,5% de perda. Foi a única ação fora JHSF que deu errado nas últimas imersões. Só que a CEMIG não foi ativo de imersão, a CEMIG foi ativo do meu grupo. Ela não fez parte de imersão, ok? Da imersão nós acertamos todas, fora JHSF, que só entrou na última, inclusive o pessoal entrou a 1,60. E a CEMIG acho que foi uma ação exclusiva para o grupo, se eu não me engano. E a gente desistiu, alocou no outro papel que subiu muito mais e acabou dando certo. Que eu acho que a gente saiu de CEMIG para entrar na Pomo. Na Marco Polo, que a gente comprou por volta de 3,50, vendeu a 4,10. Eu acho um ativo extremamente complexo. Para mim, quem consegue ganhar dinheiro operando CEMIG, VEG3, ação da Bolsa, B3SA, é um gênio, assim, porque eu olho. Então, a ação fez um movimento, ficou 3 meses de lado, distribuiu, aí caiu, veio no alvo e agora? Daqui é sinal de compra? Daqui pode ser um mastro bandeira, pode ser um descanso para ela
buscar aqui os R$6, é difícil. É uma ação de fluxo, pessoal, a Maria vai com as outras. Se o mercado subir, né, principalmente empresas ligadas ao governo, Eletrobras, Petro, tal, ela sobe também. Mas se eu fosse, por exemplo, obrigado a fazer alguma coisa, nesse momento eu compraria, mas não seria uma opção nesse momento para mim, mas eu compraria. Essa barra de hoje, ela engole vários candles anteriores, tem volume e tal, então eu acho que tá neste momento, assim, ela tá mais inclinada para a compra. Aí tem Move3 e Adir, ok? Hoje acho que eu não vou acertar ali o fechamento do índice não, ó, tá no leilão, né? Deve fechar, o último negócio foi 71.210. Vai fechar mais perto do ajuste, o ajuste foi 71.905. Hoje um ajuste, uns 800 e poucos pontos favoráveis à venda, e no leilão ela tá 71.150. Ok? Então vamos falar aqui de Move3, mas independente disso tem sinal de fundo. Agora sinal tem que ser confirmado, né, pessoal? Sinal é sinal, né? A Move3 nós tínhamos feito um estudo anterior, né? Esse estudo, essa daqui é uma venda clássica, pessoal, olha, venda clássica. Topo duplo com rompimento falso, venda clássica. Qual que era o objetivo da venda? 6,78. Então era para vender nos 8,50 para sair aqui nos 6,70. Ela até repicou, só que encontrou resistência na média, desabou. Veio aqui neste fundo anterior que também era alvo, 6,26. E agora continua caindo. Então, das duas, uma, ou você compra no rompimento de 6,26, ou teria que esperar um sinal de fundo aqui no gráfico diário que nós não temos ainda. Preocupa para quem tem um ativo porque a ação tem perdido volume. Então, quando acontece isso, às vezes mesmo no momento que o mercado reage, o ativo fica. Mas é uma boa empresa, assim como a Rent 3 também. Mas a Rent 3 é melhor. Então, por exemplo, eu nem sei como está o gráfico da Rent 3, mas entre as duas, eu compraria a Rent 3. Ok? Inclusive tem um sinal melhor. E aí falando da DIR, que é a direcional. É um dos ativos também que eu acho extremamente complexos. É um gráfico muito maluco aqui, né? Ela faz umas movimentações bastante complexas e tal. É um gráfico até meio confuso de olhar, tem muita sombra, né? E a ação veio aqui numa região de suporte, montou um repique, mas essas duas barras dos últimos dias mostram que se houver perda de 5,54, ela teria como alvo alguma coisa aqui por volta de 5,36. Mas é uma ação de fluxos, começar a entrar compra, ela deve receber uma parte, né? Então, eu marcaria este fundo aqui, né, 5,75, e eu compraria rompimento em fechamento de 5,75, mas não vejo ação com um gráfico mais claro, assim, muito interessante. Aí falando aqui de Petro Vale Bancos, né? A Petrobras, se a gente for olhar na semana, né, ela oscilou pouco. Aqui no dia 8 ela estava a 15,25, fechou a 14,97, né, menos de 2%, aí perde 2% de queda. Continua numa região de fundo, e se entrar fluxo aí no mercado, eu acho que ela pode desenvolver uma alta, tá bem descontada, mas não tem sinal. Algo que eu queria fazer aqui, pessoal, para deixar claro é o seguinte, ó. Essa participação dos investidores que nós temos aqui, eu acho que está bem claro, né, que, por exemplo, dia 8 eles terminaram o pregão, comprados em 83.146 contratos, que seria o Indique 18. Isso daqui é contrato cheio, acho que está tudo certo. IE é investidor estrangeiro, tal. Dependendo do portal que você olha, eles aparecem como investidores não residentes. E ontem eles terminaram a sessão com 135.518 contratos. Não é uma regra absoluta. Historicamente, eles têm uma exposição que o mercado costuma seguir, às vezes com delay.
E às vezes eles estão errados também e tem outra coisa, eles fazem posição no mercado à vista, ok? Agora, algo que eu quero esclarecer aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, algo que deu polêmica no canal, a participação dos investidores estrangeiros no mercado à vista. Então, eu estou fazendo com o link da BMF Bovespa. Então, acumulado aqui do dia 1 até o dia 13, que no caso foi a quarta. Então, clicando aqui, ó, vamos observar, daqui é a fonte, é o próprio site da BMF Bovespa, ele te abre uma planilha de Excel, você abre aqui a planilha, né? Aí para ajudar a planilha está abrindo aqui no meu outro monitor, mas eu trago ela para cá. Só para a gente esclarecer essas polêmicas, isso daqui é informação da BMF Bovespa, né? Então o que ela traz aqui para nós? De 1 a 13/6, ó. Os investidores estrangeiros, eles compraram 68.833.571 reais, né, em volume, isso daqui é em reais, tá? Aí em volume, então vamos colocar lá, 68.883.571, sempre com transparência aqui. Eles atuaram na venda, isso até o dia 13, tem delay. No caso do índice futuro, já pegamos a posição de ontem. Só que tem delay, no caso de 2 dias, né? 13, 14 e 15. Então, eles venderam 72.918. 72.918, 72.980, 436. Qual que é o saldo que aparece para mim aqui? Eles estão vendidos no mercado à vista em 4 bilhões, ok? 96.865.000 reais. Então, eles estão vendidos no acumulado do mês até o dia 13, ok? Então, essa que é a informação com base, acho que para a gente não ter mais polêmicas aí. Certo? Foi o grande comentário do canal ontem, então até para a gente ter um foco nos estudos técnicos, para isso ficar claro, prometo acompanhar todos os dias a partir de então. Dessa mesma forma, para não criar problemas. Isso, pessoal, que fique claro, não tem nada a ver com fluxo cambial. O fluxo cambial sai de quarta-feira e ele traz a movimentação da semana anterior. Então, na quarta que vem, ou seja, no dia 20, o Banco Central vai trazer o acumulado do ano, o acumulado em junho até o dia 15, que é hoje, e também a movimentação do dia 11 ao dia 15, só para a gente não confundir. Pessoal, o caso da Vale é uma movimentação muito importante. Por quê? Nós temos aqui um sinal de um topo duplo, né, muito forte. Ela veio perto do eixo, que seria 49,70. Ela não havia rompido o eixo, repicou até as médias e ficou a luta aqui na LTA. Essa LTA pode ser apagada nesse momento, para a gente simplificar os estudos. E o que a gente vê aqui? Nós temos duas situações que favorecem a venda. Primeiro, nós temos aqui um topo, um fundo e um outro topo. A perda de 50,16 acionou um pivô de baixa hoje, com fortíssimo, talvez um dos maiores volumes de todos os tempos da Vale. Ademais, nós temos o rompimento de 49,70 acionando esse eixo. E nós viemos aqui nesse topo anterior, aqui nessa região de congestão em 49,15. O sinal de Vale é violentamente baixista. Nós temos um pivô de alta, pivô de baixa, e nós temos um eixo de M rompido que projeta a ação a R$40. Ou no mínimo aqui a 47,15 se você entender a figura desde aqui. Agora, para Vale negar essa situação, ela teria que na segunda ou no máximo na terça romper os 47,70 e os 50,16. Ela frustraria os vendidos e voltaria ao movimento de alta. Essa aqui é a minha leitura. Ok? Falando de Banco do Brasil, aquela minha teoria que agora é momento de comprar Banco do Brasil, na minha opinião.
que a gente vê no Banco do Brasil aqui? Ele veio perto deste fundo aqui no 24,71 e no 24,23 ele veio num ponto intermediário, né? Veio no 24,31 e ele por pouco aqui ele não negou aqui esse fundo anterior nos 25. O volume é muito forte e boa parte desse volume foi à tarde para formar essa sombra inferior. É um sinal de fundo. Acima de 25 nós temos o sinal fortalecido e acima da máxima de hoje, 25,40, temos o sinal confirmado. Ok? Bradesco tem sinal de fundo? Tem. O que Bradesco fez? Ela fechou esse gap, né? Então ela veio fechar o gap, veio na região de 25 também, fortíssimo volume, nós temos um piercing line pattern, que é o padrão penetrante, é um sinal de fundo também, ok? Muito forte. E por fim, acho que hoje é o programa mais longo que a gente já fez, nós temos YouTube. Eu sempre comentei que eu acreditava num teste um pouco abaixo dos 39 para testar essa região, para estressar aqui. Nós temos um sinal de fundo com volume de 1 bi. É um martelo, ele pode ser interpretado também como um arame de fundo, e o simples rompimento de 38,65 confirmaria esse padrão. Na minha opinião, acima de 38,91 a ação explode. Ok, pessoal? Então essa é a minha opinião. Estaremos juntos, se Deus quiser, no programa Na Mira do Trader na segunda. Assinem aqui o Informe Cenário. Não esqueçam do like, compartilhem o vídeo. E eu vou deixar o link aqui, a gente vai lançar um treinamento gratuito chamado Seja Bem-vindo à Bolsa, para quem é investidor de nível intermediário ou iniciante, mas também para quem já conhece o mercado, é gratuito, bem produzido, um curso de qualidade, ó, fala de tipos de ações, ações liquidez, escola gráfica e fundamentalista gráfico, BTC que é banco de títulos, segurança, corretora, fundos, dividendos, juros e valorização, né, como o investidor ganha na bolsa, fala sobre o mercado a termo, futuro, ações, opções, perfis de investidor, fluxo, imposto de renda e mais. Ok? Valor zero, curso totalmente gratuito, ok? E acho que pode ajudar, seja qualquer... É específico para investidor iniciante e intermediário, mas todo mundo pode assistir e todos serão muito bem-vindos. Ok? É só se inscrever, só se colocar nome e e-mail, você já começa a assistir aí o treinamento. Vou deixar também na descrição do vídeo. Espero aí que vocês gostem. A nossa iniciativa educacional prometida agora para o mês da Copa. Saúde e paz a todos, pessoal. Até segunda, se Deus quiser. Valeu. Bom final de semana.